A tela. Todo mundo vendo aí? Tá? Então, eu vou dar uma revisão rápida aqui, tá, pessoal? Seguinte. Lembre que quando a gente tem um lançamento, tá, a gente tem um movimento que consiste nos dois eixos, tá? X e Y. Então, no lançamento horizontal, eu estou dando velocidade inicial apenas em X. Então, inicialmente, assim que o movimento começa, ele só tem X. Depois ele começa a ter em Y, tá? Essa parte da velocidade, porque a gravidade vai atraindo o corpo e ele vai descendo, certo? Mas eu lanço ele só com velocidade em X, tá? E não existe nenhuma razão para a velocidade em X mudar, tá? Não existe nada que atrapalhe esse movimento aí em X. Então, eu uso a equação do movimento uniforme, certo? Então, x é a velocidade inicial vezes o tempo, que a velocidade é a mesma em qualquer ponto. Já no eixo y, que é o vertical, não. Eu tenho o movimento de queda livre, porque a gravidade atrai o corpo. Eu tenho a aceleração da gravidade. Então, para achar a altura, eu tenho aqui, ó, 1 meio de gt quadrado. Se a gravidade for 10, dividido por 2 dá 5. Então, a altura y é igual a 5t ao quadrado. Então, o tempo de queda só depende da altura que ele vai cair, e mais nada. Beleza? E a velocidade com que ele bate no chão é só a gravidade vezes o tempo. Tá? Quanto mais tempo ele passa no ar, com mais velocidade ele bate no chão. Tá? Isso em y. Se eu quero a velocidade total desse corpo em qualquer ponto, eu vou somar o x e o y. Então, eles são perpendiculares, né? O x está na horizontal, o y na vertical. Quando eu somar, vai dar essa velocidade aqui tangente à trajetória. E essa soma vetorial, tá? É dado através da parte do triângulo retângulo, tá? Porque está perpendicular. Isso aqui dá um triângulo retângulo. Eu uso o teorema de Pitágoras para resolver e achar a velocidade nesse ponto, tá? Quando eu digo nesse ponto, não é só exato nesse ponto, não, em qualquer um, tá? Enfim. Então, sabendo disso, vamos analisar aqui as questões. Vou dar um tempo para vocês responderem e depois a gente confere junto. Fala o seguinte: um estudante pretende lançar horizontalmente uma pequena esfera a partir do piso superior de uma escada, de modo a atingir o quarto degrau. Desculpa. Considere a profundidade de cada degrau igual a 30 centímetros, tá? Então, eu tenho aqui essa distânciazinha em x, 30 centímetros cada degrau, e a altura entre cada degrau, 20 centímetros, tá? Ele fala, sendo a aceleração da gravidade aquele valor de sempre, arredondado, pode-se afirmar que a máxima velocidade de lançamento V0 é igual a... Primeiro, eu vou explicar a questão para vocês, não vou responder, lógico, só vou analisar a situação e vocês respondem. Resumindo, ele quer jogar essa bolinha aqui para o lado e fazer com que ela bata até o quarto degrau. Ela não pode passar do quarto degrau, certo? Ele lançou aqui, ele quer que caia aqui no quarto. Então você conta aqui, são 4, né? Aí você tem a altura e a distância. Aí você consegue relacionar o tempo, tá? Com esse tempo você consegue achar a velocidade de lançamento. Então, vai lançar para bater no quarto degrau. No quarto degrau tem uma distância em x e uma altura em y. Com isso você acha o tempo de queda, com a distância você acha a velocidade. Tentem fazer aí. 3 minutinhos para vocês, antes de eu responder.
E alguém tá tentando, alguém tá conseguindo alguma coisa? E aí, galerinha, vamos lá? Vamos aqui. Temos que analisar. Cadê meu mouse? Tá aqui. Temos que analisar o que está acontecendo aqui nessa situação, certo? Então, a gente primeiro calcula a altura e a distância para saber o que vai fazer com essa informação. Então, vamos lá. Então, nessa questão aqui, ó, eu tenho y, são 4 degraus aqui, vezes a altura de cada degrau. Nesse caso, a altura é 20 centímetros. Em metro dá 0,2, certo? Então, a altura é igual a 0,8 metros. Essa altura vai ditar o tempo de queda. Esse tempo de queda vai ditar o quanto tempo ele passa com a velocidade em x, certo? Vamos calcular o x. O x vai ser os 4 degraus também, vezes a distância de cada degrau. Nesse caso, a distância em x é 0,3, 30 centímetros, certo? Então, x vai ser igual a 1,2 metros. Tranquilo isso para todo mundo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Beleza, então vamos prosseguir. Então, sabendo disso, vamos calcular o tempo de queda. O tempo de queda é igual a 5t ao quadrado, não é isso? Já que a gravidade é 10, a gente pode arredondar a equação e fica 5t ao quadrado. Então, a altura, y é 0,8, 5 é 5, né? E t eu quero calcular. T ao quadrado vai ser igual a 0,8 dividido por 5. Quanto é 0,8 dividido por 5? Se fosse por 10, daria quanto? Alguém ainda está aí participando? Galera? Alguém na escuta? Vamos lá. Beleza. Se fosse 0,8 dividido por 10, seria 0,08. Oi? Dá 0,16. Isso. Então, o tempo vai ser a raiz de 0,16. Quanto é a raiz disso? Deixa eu desenhar a raiz aqui, que eu não sei colocar raiz nesse negócio, não. Ficou mais ou menos, né? Então, eu sei que o tempo, se fosse 16, quanto é a raiz de 16? 4. Mais é 0,16. Então, é 0,4 segundos de queda. Beleza? Lembrem, o corpo caiu de uma altura menor que 5 metros, o tempo de queda é menor que 1 segundo. Lembrem disso, tá? Então, 0,4 segundos. Beleza, eu tenho tempo e eu tenho a distância em x. Com a distância e o tempo, eu acho o quê? A velocidade. Velocidade em x, certo?
Nesse caso, vai ser 1,2 dividido por 0,4. Opa. Como é que dá isso aí? Só, quanto é que dá isso aí? Pessoal. 3. Beleza. 3 metros por segundo, que nesse caso é a letra C. Ok. Tranquilo. Dúvidas? Podem falar. Beleza, então vamos aqui. Próxima questão. 2 blocos A e B são lançados sucessivamente na horizontal, de uma plataforma de altura H com velocidades VA e VB, atingindo o solo nos pontos A e B, como indica a figura. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Chegou a plataforma aqui, tem um lançamento aqui, bateu em A, o lançamento aqui chegou em B. Beleza. Ele quer saber os tempos decorridos desde que cada bloco abandona a plataforma até atingir o solo são TA e TB. Então, pode-se afirmar que ele está aqui relacionando tempo com velocidade. Vou dar um tempinho para vocês analisarem aí e já já vocês dizem qual alternativa vocês marcariam aí, certo? 3 minutinhos para vocês pensarem nessa questão para dizer a alternativa. Pensem mesmo, tá, pessoal? E alguém chegou em alguma conclusão aí? Eu acho que é a letra C. E alguém mais? Eu acho que é a D, professor. D. Alguém mais? Vamos analisar o que está acontecendo aqui, certo? Bem, primeiramente, eles estão caindo da mesma altura. Pessoal, se está caindo da mesma altura, a gravidade é a mesma, então o tempo de queda para os dois vai ter o mesmo valor, certo? Então, A e B levam o mesmo tempo para chegar no chão, certo? Porque eles estão caindo da mesma altura. Então, só pode ser a A, B ou a C, né? Agora, porque aqui está dizendo que A tem o dobro do tempo do B e o B tem o dobro do tempo do A. Então, nem a D nem a E pode ser marcado. Então, fica entre A, B e C, certo? O tempo é o mesmo. Caiu da mesma altura, pessoal. Lembrem disso. É o mesmo tempo. Não importa o que acontecer para o lado. Então, ó, o que influencia o alcance aqui em X, o alcance horizontal? Quem tiver maior velocidade, pelo fato de estar caindo da mesma altura, levando o mesmo tempo, quem tem a maior velocidade vai mais longe. E ainda digo mais, ele deu aqui ó, em fatores, né? A
atingiu uma distância D e o B atingiu a distância de 2D. Então, a velocidade é um fator de dobro. Então, o B foi mais longe, alcançou o dobro da distância, então ele tem o dobro da velocidade. Então, os tempos são iguais e a velocidade B é o dobro da do A. Então, só pode ser a letra C. Beleza? Todo mundo entendeu o porquê? Todo mundo ok? Alguma dúvida? Pode falar. Nada? Então vamos lá. Mais uma questão para a gente. A questão é da Marinha. Fala, observe a figura a seguir. Um mergulhador se lança ao mar saltando de uma altura H de 4,9 metros em relação à linha d'água e com velocidade inicial apenas horizontal de 2,5 metros por segundo. A partir da proa de um navio que se encontra parado, como mostra a ilustração. Então o cara está aqui, ele deu uma velocidade horizontal, pulou, certo? Ele caiu de uma altura de 4,9 metros, beleza? Ele fala o seguinte, ele atinge a superfície da água no ponto P. Então, o cara pulou aqui e atingiu esse ponto. A essa distância aqui a gente não sabe. A uma distância horizontal D da borda da proa, certo? Sabendo que a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele não arredondou, tá? Ele para considerar o 9,8. É um pouco mais chato de fazer conta, mas foi o que ele fez. Ele fala, pode-se afirmar que a distância D em metro é igual a... Então, espirrar vai sair não. Enfim, desculpe. Vamos lá. Tempo para vocês pensarem e responder essa questão. Lembrando, a única coisa que influencia o tempo de queda, a altura. Se você tem o tempo de queda, tá? E a velocidade, você acha a distância. Vai lá, tentem fazer aí. 3 minutinhos. Alguém tá conseguindo chegar em alguma coisa aí? Mais ou menos. Tentou achar o tempo? Como é que ficou a cara da equação aí? O 2,5 igual a 9,8 vezes o tempo. Não. Ó, 2,5 tem a ver com a velocidade horizontal. O 9,8 é a aceleração da gravidade que tem a ver com a vertical. Então eles não podem estar juntos na mesma equação. Você tem que relacionar a altura com o tempo. Aí você acha o tempo. Com o Beleza. tempo e a velocidade, você acha a distância. Certo? Beleza.
Vamos lá, nosso tempo já está acabando. Vamos lá. Confere aí. Vamos aqui. Então, vamos achar a altura y, certo? Com o tempo aqui relacionando. Cadê? Gt ao quadrado sobre 2, certo? Y é 4,9. G é 9,8. T eu quero calcular. Dividido por 2. 9,8 dividido por 2 dá 4,9. Então facilitou a nossa vida bastante, né? T só pode ser quanto aqui? E aí? 4,9 desse lado, 4,9 do outro. T só pode ser que número? 1. Então, levou 1 segundo para cair aqui, porque a gravidade ele não arredondou para 10, né? Botou 9,8, beleza? Então, sabendo o tempo de queda, beleza, né? A distância é a velocidade vezes o tempo. O tempo é 1, então se o tempo é 1 e a velocidade é 2,5, ele vai andar quanto? Entenderam a pergunta ou não? Não. Se o tempo é 1 segundo de queda, ele passa 1 segundo andando. E a velocidade dele é 2,5 metros por segundo. E passou 1 segundo. Então ele andou quanto? 2,5 metros. Isso. Moleza, né não? Letra D. Certo? Eu vou escrever aqui, lógico, né? É 2,5 vezes 1. Certo? X é igual a 2,5 metros. Beleza? Ele dificultou cadê? Na gravidade, mas facilitou as contas, né? Porque com esse valor de gravidade, a altura que ele deu bateu numa conta exata fácil. E além disso, calcular com 1 também é muito fácil, né? Beleza? Então, intervalo. Em breve estaremos de volta.